Olá, amigos do YouTube, estamos começando com mais uma edição do Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento, o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 27 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e eu estou aqui hoje, óbvio, para tentar te ajudar da melhor maneira possível. Muito provavelmente não vou te dar nenhuma dica de entrada, não vou te dar nenhuma tip, bem dizendo, né, como a gente costuma dizer, mas vamos fazer junto aqui, vamos criar juntos os cenários para os jogos e quem sabe você consiga sair com uma boa ideia do que fazer, seja você um apostador, seja você um trader, seja você uma pessoa que só quer fazer alguma entrada recreativa, tá? Lembrando que eu trabalho sempre ao vivo os jogos, mas eu tento trazer o maior número de informações possíveis para que você também possa fazer uma boa aposta, uma boa entrada nos jogos, tá bom? Temos hoje Liga dos Campeões, o segundo jogo, né, das semifinais. A gente vai ter hoje, eu tô gravando na terça-feira, City e Real Madrid, mas para essa quarta-feira, Liverpool e Villarreal. Temos 3 jogos da Série A atrasado da rodada 20. A Inter de Milão pega o Bolonha, a Atalanta recebe o Torino e a Fiorentina recebe a Udinese. Vamos falar também sobre Libertadores da América e Sul-Americana, beleza? E Série B do Brasileirão. Vou pedir para você, já que eu estou por aqui tentando te ajudar da melhor maneira possível, você também pode me ajudar. Como? Deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Muita gente que me assiste diariamente por aqui, dá para ver pelos números do YouTube, não se inscrevem no canal. Então se você puder verificar se você está inscrito ou não, vai ser um prazer ter você por aqui todos os dias. Óbvio, quase sempre eu estou por aqui todos os dias fazendo meu planejamento, tentando te ajudar e, óbvio, pegando muitas informações com vocês aqui também nos comentários. Já se inscreveu? Obrigado. Se você quiser também participar da promoção aqui da minha parceira Betfair, todos os vídeos do Bom Dia Mercado têm sorteio de uma banca de R$30. Já sorteamos quase R$2.000 em bancas, todos os dias tem. Então você confere no primeiro comentário fixado como você faz para participar desse sorteio, que é muito fácil. Tá bom? Vamos começar então pela Champions League. Vamos criar um cenário, um contexto. É muito fácil chegar aqui e falar para você, ó, back Liverpool. Será? Vamos entender o contexto dessa semifinal de Champions e por que o Villarreal chegou tão longe, eliminando times tão grandes até esse momento e por que o Liverpool, óbvio, deveria tomar cuidado e por que você também deveria tomar cuidado na hora de fazer as suas entradas. Vamos lá? Bom, o Liverpool eliminou o Benfica em um confronto muito bom. O primeiro jogo na Luz foi, se eu não me engano, 3-1 para o Liverpool. O Liverpool realmente conseguiu se sobressair, principalmente pelo alto, né? Foram 2 gols de cabeça, tanto em Anfield quanto na Luz. O primeiro gol foi de cabeça do Liverpool e depois o Liverpool soube explorar muito bem os espaços que o Benfica acabou dando, né? Saiu na frente, obrigou o Benfica a jogar e acabou aproveitando os espaços. Na volta, o Benfica fez um excelente jogo. Foi um jogo em Anfield, assim, para não se esquecer. Muito bom de se ver, mas como o placar inicial tinha sido favorável ao Liverpool, o Liverpool acabou classificando. E vai enfrentar um Villarreal que eliminou nada mais, nada menos do que um dos grandes favoritos ao título, o Bayern de Munique, né? Venceu na Espanha por 1-0 e empatou na Alemanha por 1-1. Praticamente, vamos dizer assim, 2 gols ali praticamente de contra-ataque, né? Dá para se dizer desse jeito. E o que eu acho que vai fazer com que o Villarreal tenha um desempenho talvez um pouco diferente contra o Liverpool? E vamos lembrar um pouco da trajetória, né? Por que o Villarreal chegou tão longe? Óbvio, tem seus méritos, né? Um treinador que sabe o que está fazendo, uns jogadores que compraram a ideia do treinador, mas o Villarreal pegou ao longo dessa Champions, encaixou muito bem o seu estilo de jogo com defesas em má fase, tá? Vamos lembrar em que grupo que caiu o Villarreal na fase de grupos? Manchester United, Atalanta e Young Boys. Né? Vamos ser sinceros, nenhum desses times está passando por um momento muito fácil. A Atalanta, temporada muito ruim na Itália, muito abaixo, não vai se classificar para a Champions de novo, foi eliminada da Copa Itália, na Champions também caiu muito cedo, né? Então caiu para a Europa League e foi eliminado agora na Europa League pelo Leipzig. Então acabou pegando o United com uma defesa também ruim, né? O Maguire fazendo muita cagada por lá, até, enfim,
Evito falar muito assim, porque eu não quero culpar um homem só, porque o United tem jogadores bons ali, mas o time não deu liga. A Atalanta vive um momento ruim, o Young Boys também não é páreo. Então eu acho que na fase de grupos o Villarreal já pegou equipes com problemas na defesa e soube muito bem explorar os contra-ataques. Depois, nas oitavas de final, enfrentou a Juventus, e vamos ser sinceros, a Juventus está com problema defensivo também. Essa temporada vem sofrendo muito gol de bola aérea, que não era comum. Muitas lesões do Chiellini, do Bonucci, e a Juventus teve que, várias vezes esse ano, inclusive nas competições europeias, ter que improvisar o Danilo na zaga, né? Então a gente olha para a Juventus e acaba olhando ali para Morata, Vlahovic, Dybala, tentando voltar com poucas lesões, mas a gente esquece que a Juventus está tendo problema sim defensivo, né? Então o Villarreal também usou isso, acabou empatando 1-1 em casa, mas na Itália usou muito bem do contra-ataque para conseguir punir a Juventus e, se eu não me engano, se classificou por 3-0. E aí vamos chegar no mais recente, que foi o Bayern de Munique. Mesmo o Bayern de Munique hoje passando o trator na Alemanha e se tornando o campeão da Bundesliga pela 10ª vez consecutiva, a gente precisa ser sincero aqui e dizer que o Bayern não vive uma boa fase defensiva, né? O Neuer teve um tempo fora do time, agora retornou, mas mesmo assim o Pamecano comete muitos erros individuais, a equipe vem sofrendo muitos gols, demorou a encaixar, a ausência do Kimmich em alguns momentos da temporada mudou muito ali o estilo de jogo, e o Bayern, na minha humilde opinião, também fez um péssimo jogo na Espanha, com que contribuiu, obviamente, com essa bola de neve que aconteceu, mas o Bayern fez uma partida horrorosa na Espanha, com um péssimo desempenho defensivo, e aí na volta da Alemanha, a gente já era pedra cantada, eu comentei aqui com vocês, o Villarreal vai se defender, vai dar o campo para o Bayern jogar, porque você não pode cometer o mesmo erro que cometeu o Barcelona contra o time do Frankfurt. Óbvio, o Frankfurt é um time de meio de tabela na Europa, falando de Europa League agora, tá? O Frankfurt é um time de meio de tabela. O Barcelona é um time de topo da Espanha. Eu acho o Barcelona o melhor time que o Frankfurt. Só que o Barcelona, tanto na Alemanha quanto na Espanha, quis fazer um jogo de trocação, de transição o tempo todo, que é mais ou menos o que a gente pode chamar de querer fazer um jogo de Bundesliga contra um time de Bundesliga. E o Villarreal não fez isso. Ele deu a bola para o Bayern e jogou no contra-ataque nos 2 jogos. E com isso, ele deu ao Bayern a necessidade de propor o jogo e explorou do Bayern o que tinha de pior no Bayern hoje, que é essa questão do encontro ali defensivo, porque o Bayern joga com as linhas altas, tenta compactar no campo ofensivo e acaba dando espaço. E o Villarreal é um time que não tem grandes estrelas, mas que usa muito bem essa questão do contra-ataque. Mas de tudo que eu citei para vocês aqui, tem uma coisa em comum. Todos os times não viviam boas fases defensivas. Mesmo o Bayern, se a gente for pegar o calcanhar de Aquiles do Bayern, não é no ataque. Com o Lewandowski, com o Miller, com o Sané, com o Goretzka, que enfia muita bola ali também, o próprio Gnabry, o Coman. A gente não está vendo o problema do Bayern na parte ofensiva. O problema do Bayern costuma ser na zaga, né? Então, de todos os exemplos que eu citei, a similaridade em todos eles eram pegar equipes que tinham problemas na defesa. E dessa vez, o Villarreal não vai enfrentar isso. O Villarreal vai enfrentar uma equipe muito sólida defensivamente. Óbvio que é um time que se expõe também, que deixa espaços. Mas eu acredito que de todas as defesas que o Villarreal enfrentou, a do Liverpool é a mais difícil de se enfrentar, além de ser um time poderosíssimo pelo alto, mostrou isso já, mostra isso na Premier League, eu já vou mostrar os números aqui para vocês, mas mostra muito isso na Champions também, né? E joga mais ou menos do mesmo jeito que o Villarreal quando está vencendo. Óbvio que o Liverpool pretende e gosta de ficar com a bola também, mas se precisar jogar no contra-ataque, no erro do adversário, o Liverpool faz isso muito bem, com o Salah, com o Mané, com o Firmino, com o Diogo Jota, né? E pelo alto, acho que é o Keita, se eu não me engano. Eu não tenho certeza de quem é o zagueiro do Liverpool que fez os 2 gols contra o Benfica. Mas o Van Dijk também vem fazendo muito gol. O Fabinho, não sei se ele está disponível, mas é um cara também que faz muito gol pelo alto. O Liverpool faz muito gol de rebote na área, né? Um time que rouba muito a segunda bola. Então eu acho que para o Villarreal
essa fase da competição, passar em 2 jogos contra o Liverpool seria assim muito difícil. Tá? Eu acredito que o Villarreal, na minha humilde opinião, já foi longe demais. E a gente tem agora sim um cenário criado onde o Villarreal provavelmente, 90% de chance de acontecer, do Villarreal dar a bola ao Liverpool, assim como foi contra o Bayern, e tentar jogar no contra-ataque. Sair da Inglaterra com um 0-0 sem tomar gol não é um resultado ruim. Porém, o Liverpool propõe muito bem o jogo e defende-se muito bem desses contra-ataques. Pode acontecer do Villarreal surpreender o Liverpool? Claro, é futebol. Se fosse tudo certo, se a gente soubesse quem ia vencer, a gente obviamente já estaria milionário, quem gosta de futebol já não gostaria mais, enfim, seria um esporte chato. Mas a tendência é que o Liverpool proponha e consiga marcar, e o Liverpool vai fazer o que outras equipes não conseguiu. Na verdade, a Juventus até conseguiu, mas a Juventus foi incapaz de contra-atacar o Villarreal. A Juventus saiu na frente com um gol cedo do Vlahovic na disputa das oitavas de final, vocês lembram disso? E a Juventus recuou. A Juventus chamou o Villarreal para cima e acabou que nessa desorganização defensiva da Juventus, que eu já falei para vocês, a Juventus tomou um gol de empate, né? Porque o jogo poderia encaminhar para 1-0. E isso fez com que no jogo da volta o Villarreal saísse na frente e obrigasse a Juventus a atacar e desse espaço. E desse momento, eu imagino o Liverpool saindo na frente e obrigando o Villarreal a ter que propor jogo ou a ter que sair para o jogo. Vamos ser sinceros aqui. O Liverpool, ele deve propor o jogo, ele tende a marcar primeiro, né? Por isso que eu tenho uma ideia de trabalhar a favor do Liverpool, em back Liverpool, mesmo sabendo da dificuldade dos contra-ataques que o Villarreal tem. Mas mesmo que o Liverpool marque, não necessariamente esse jogo tende a ser over. E por que eu digo isso? Porque tomar 1-0 do Liverpool na Inglaterra não é um resultado ruim para o Villarreal. Basta um gol para que o jogo fique aberto na Espanha. O problema seria o Liverpool encontrar 2 gols, porque aí você já tem um cenário do Villarreal realmente sentindo e tendo que sair para jogar. Então eu acredito que o Liverpool deve sair na frente. Na minha humilde opinião, ele deve sair na frente. A tendência é essa, não é certeza, óbvio. Já deixo aqui, não é dica. Imagina que ele possa sair na frente. Mas mesmo assim, eu acho que esse jogo continua meio truncado, porque o Villarreal não vai para tomar uma goleada. Se ele perder de 1, não seria um resultado ruim. Se o Villarreal tomar 2, aí a situação fica diferente. Se o Villarreal sair na frente, aí eles vão se fechar completamente. E eu não acho que eles vão ficar contra-atacando o tempo todo. Acho que eles vão tentar manter 1-0 e levar para a Espanha. Porém, com essas odds, só me sobra para os meus métodos trabalhar a favor do Liverpool, confiando nessa, de tudo que eu falei, de todas as equipes que o Villarreal enfrentou, confiando que o Liverpool hoje tem a melhor defesa de que todas essas equipes e que ele pode me dar essa segurança na hora de trabalhar esse back. Porque para trabalhar esse back contra uma equipe como o Villarreal, eu tenho que ter zagueiros muito bons, mas eu tenho que ter uma taxa de vitória nos duelos da segunda bola muito grande. Então o Liverpool vai cruzar, vai finalizar, vai tentar ultrapassar as barreiras do Villarreal, mas nessa rebatida de bola o Liverpool tem que vencer esses duelos da segunda bola para que não sobre pro contra-ataque. Tá bom? Então eu já vou marcar aqui, ó, um back ao Liverpool com leitura de jogo, tá bom? Você que é novo aqui no canal, eu trabalho ao vivo, desde que o Liverpool mostre para mim que ele de fato está superior e controlando a segunda bola, eu posso estar dentro do Liverpool no primeiro tempo, nada além disso, beleza? Só passando aqui pelos dados da Premier League e da La Liga, óbvio, não vamos levar em consideração os dados da La Liga, porque o Villarreal não está disputando nada da La Liga hoje em dia, mas é bom levar em consideração esses gols aqui de bola parada do Liverpool. Como eu falei para vocês, o time realmente é muito forte e vocês já sabem, os gols de contra-ataque do Villarreal também estão escrachados aí para todo mundo ver. É só buscar um pouquinho de informação, tá? O Liverpool na Premier League marcou primeiro dentro de casa em 80% dos jogos e eu gosto disso e por isso que eu vou ficar de olho nesse back ao Liverpool. Poderia ter falado no início, mas se a gente não criar um cenário, a gente não sabe o que fazer quando o jogo começa, né? Se fosse fácil, tava todo mundo milionário, como eu falei para vocês. Vamos interpretar principalmente as letras miúdas. Por que o Villarreal tá recuado? O que o Villarreal está tentando fazer? Onde que o Liverpool está punindo ou está errando?
É isso que a gente vai identificar, obviamente, no live. Beleza? Então, na minha opinião, o Liverpool vence esse jogo, principalmente porque tem uma defesa melhor do que os outros times que o Villarreal enfrentou. E, na minha opinião, o Villarreal já foi longe demais nessa competição. Tá bom? Vamos falar de Série A italiana. Vou passar primeiro em Atalanta e Torino. Não é o jogo mais importante dessa quarta-feira. Tá? Não é, tem jogos mais importantes. Mas nós temos aqui uma Atalanta com uma odd de 1,60 contra o Torino. A Atalanta ainda disputa uma vaga na Europa, não é na Champions, é na Europa League ou na Conference League. Tá? A Atalanta venceu o último jogo contra o Venezia, deu uma respirada. O Torino fora de casa é bem ruim, só tem 3 vitórias. Mas essa é uma das piores temporadas da Atalanta em casa. Tá? A Atalanta costumava ser um trator dentro de casa e não está conseguindo manter isso. São 4 vitórias apenas em 16 jogos. Eu não confio nessa odd baixa da Atalanta. Esse jogo ele tem uma tendência muito grande de ser ambas marcam, com ambas as equipes marcando gol. Tá? Dos últimos 15 confrontos entre as duas equipes, 11 a gente teve um ambas marcam, então eu não confio no mercado de match odds, eu vou ficar de olho no mercado de gols e também ficaria de olho, se você, obviamente, fizesse mercado, trabalhasse mercado, eu ficaria de olho aqui num possível ambas marcam. Tá? Se a gente puxar os últimos jogos aqui, ó, 2-1, 3-3, 4-2, 7-0, 3-2, 2-0, 2-1 e assim vai, tá bom? Mas eu não gosto dessa odd da Atalanta porque ela realmente tem um desempenho muito pobre essa temporada dentro de casa. Não iria back Atalanta aqui, tá? O jogo da Inter é muito importante para a Inter, afinal de contas, esse é um jogo atrasado da 20ª rodada, como eu falei para vocês. A Inter precisa vencer para, de novo, assumir a liderança. O Milan venceu na última partida, no finalzinho, a Lazio, de virada, né, um gol quase que nos últimos minutos, e assumiu a liderança novamente, mas a Inter tem um jogo a menos. Então, se a Inter vencer o Bolonha, ela agora sim volta, vai ficar com 34 jogos assim como o Milan, mas vai ter, se vencer, né, 2 pontos a mais do que o time do Milan. É 2? Não, é 1 ponto a mais do que o time do Milan, tá? Dados importantes. A Inter venceu os últimos 5 jogos na Série A. A Inter não perde há 10 partidas no geral e há 11 partidas fora de casa. Isso é bom para o time da Inter. E, para quem gosta de tabu, nas últimas não, né? A última derrota para da Inter para o Bolonha, se eu não me engano, foi em 2002 e de lá para cá foram 16 confrontos entre as duas equipes e a Inter venceu 13 desses 16 confrontos. Tá? Os outros 3 foram empates. Então o Bolonha tem uma freguesia muito grande para cima da Inter, principalmente quando joga em casa. A Inter vence com constância o Bolonha fora de casa. Isso quer dizer alguma coisa? Para mim, não. Tá? Para mim, continua. Existe o fator necessidade de vitória da Inter pelo título da competição, que a Inter está buscando. O Bolonha já não quer muita coisa na competição, é só o 13º, a gente consegue ver aqui. Mas o Bolonha ele tem perdido ponto, ele tem perdido jogos para os times de cima da tabela. Perdeu para a Juve, perdeu para o Napoli, perdeu para a Atalanta, perdeu para a Fiorentina, perdeu para o Milan, tudo dentro de casa. Então o Bolonha é muito bom de tirar ponto da galera do meio de tabela, mas acaba entregando muito para o time de cima. Tá? Então eu acredito sim numa vitória da Inter, precisa vencer a Inter, mas não acho que vai ser uma vitória fácil. Para esse tipo de odd, tem que ser mais ou menos a mesma situação do Liverpool. Tá? É tentar buscar um back Inter, mas não sei se o Bolonha vai vender barato essa derrota aqui. Tá? Então toma cuidado, vamos ver se a Inter de fato vai vir para massacrar, para conseguir passar por cima do Bolonha. Tá? Fiorentina Udinese, tudo indicava que seria um jogo parelho, né? Apesar da odd da Fiore estar 1,70, a Fiorentina também disputa a vaga na Europa aqui, assim como a Atalanta, Lazio, Roma, né? Mas a Udinese já não disputa mais nada. Daí eu fui ver o retrospecto dos dois times, um contra o outro, né? E olha só, para minha surpresa, a Fiorentina venceu os últimos 14 confrontos em casa contra a Udinese. Se isso não é freguesia, eu não sei o que é. E é até estranho, né? Porque a gente, quando puxa os confrontos assim normais, dentro e fora, tem vitória da Fiore, tem vitória da Udinese, tem empate normal. Mas quando você puxa só a Fiorentina jogando em casa,
é simplesmente uma freguesia. A Fiore venceu. Vence por 1-0, vence de goleada, vence por 3-2, vence por 2-0. A Fiore venceu os últimos 14 confrontos. Talvez seja isso que esteja pesando nessa odd da Udinese, tá? A Fiore melhorou desde a saída do Vlahovic, parece que começou a se encontrar novamente. Eu, assim, se fosse para fazer alguma coisa, eu veria para um layer pior equipe em campo. Não me agrada esse back Fiorentina, afinal de contas, por mais que a Udinese não brigue por mais nada, talvez aí é que mora o perigo. Que a Udinese vem tirando ponto de uma galera que a gente às vezes não espera. Tirou ponto do Milan, tirou ponto de umas equipes que às vezes a gente não espera, tá? A Udinese fora de casa venceu 2 dos últimos 10 jogos que fez e foi contra times fracos, Cagliari e Venezia, né? Então, quando joga fora, a Udinese não vem conseguindo vencer. Somente 2 vitórias nos últimos 10 jogos. E, já que a gente falou de freguesia, de tabu, a Udinese só venceu a Fiorentina a última vez, né, em 2007. Faz tempo, hein? Faz tempo. Então, a gente também tem uma incidência aqui de poder trabalhar algo contra a Udinese ou a favor da Fiore, se essa freguesia, se esse tabu continuar. Tendência, né? Pelos tabus, a gente imagina que ambas marcam na Atalanta com a Torino, vitória da Inter e vitória da Fiorentina, mas a gente não tem bola de cristal, tá bom? Vamos falar então de Série B, antes da gente falar das competições sul-americanas. O único destaque aqui seria para o Vasco, tá? O restante tem odd parelha, eu trabalho ler a pior equipe em campo, vocês sabem muito bem disso, ainda está muito cedo para falar com detalhe de Série B. O Grêmio joga com uma odd um pouquinho mais alta, fora de casa contra o Operário. Os dois têm um empate, uma derrota e uma vitória, então não tem muito o que falar aqui. Todos eu viria para trabalhar match odds. A única coisa que me chamou a atenção é a odd do Vasco. O Vasco tem uma odd de 1,80 para jogar contra a Ponte Preta e o Vasco vem de 3 empates seguidos na competição e não vem jogando bem, tá? Então toma um pouco de cuidado com esse jogo do Vasco, quem vem para trabalhar back Vasco só pela camisa, tomaria um pouquinho de cuidado, tá? Acho que essa odd está um pouco esmagada. A Ponte também vem ali com um empate, uma vitória e uma derrota. Enfim, não acho que justifique essa odd do Vasco só pelo fator casa e camisa, tá bom? Vamos falar de Libertadores? Na Libertadores a gente tem o América enfrentando o Tolima, uma América com uma odd de 1,90. O Tolima é o líder do campeonato da Colômbia, se eu não me engano. Acho que o Tolima é colombiano. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu não estou enganado. Tolima, eu acho que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Colômbia, líder do campeonato colombiano. 1,90 não é uma odd tão baixa assim para o time do América, né? Eu já vi o América nessa Libertadores, principalmente na pré-Libertadores, com umas odds que a gente olha contra o Guarani, lembra? Contra o Barcelona de Guayaquil, umas odds esmagadas, mas mesmo assim o América não venceu no jogo de ida, mas acabou se classificando nos penais nos 2 jogos, jogo da volta, né? O América tem uma derrota e um empate, se eu não me engano, na Libertadores até o momento. É isso mesmo. Empatou com o Galo e perdeu para o time do Del Valle, se eu não estou enganado. E vai enfrentar o Tolima. Eu acho a odd do América ok, mas se ela tivesse um pouquinho mais alta seria melhor ainda, tá? Acho que é jogo para um layer pior equipe em campo. Não confiaria numa vitória fácil do América aqui. O Tolima, como eu falei, é líder do campeonato lá do país dele. É um time chato, tá? E obviamente vai disputar junto com o Del Valle talvez essa segunda vaga, porque eu acredito que essa primeira vaga deve ser do Galo, tá? Então fica de olho aqui, às 19 horas vou ficar de olho no Leia Pior Equipe em campo aqui. Depois nós temos o Fortaleza contra o Alianza Lima. Acho essa odd do Fortaleza, vocês não estão vendo aí, mas muito baixa. A odd do Fortaleza está 1,32 e a situação do Fortaleza é muito difícil, né? Porque ela está num grupo com o River Plate e o Colo-Colo. Os dois times venceram os 2 primeiros jogos, então já abriram 6 pontos. E o Fortaleza vai precisar tirar ponto agora de um monte de gente, vai precisar vencer de qualquer maneira. Acho que o Fortaleza vence o time do Alianza Lima, mas para 1,32 eu fico de fora, tá muito baixa, tá? E por último a gente tem o Palmeiras enfrentando o Emelec. Uma odd de 1,90 para o Palmeiras. Olha, o Palmeiras tem condição. Aqui está 1,72, mas a odd estava um pouquinho mais alta. O Palmeiras tem condição de vencer o Emelec, viu? Eu vou ficar de olho aqui num Lei Emelec, o Lei para a equipe em campo, e esperar que o Palmeiras faça o dever de casa aqui de se classificar em primeiro nesse grupo, né? O Palmeiras está
com 2 jogos, 6 pontos, 12 gols marcados e 1 gol apenas sofrido nesse grupo com o Emelec, Deportivo Táchira e Independente Petroleiro. Tá bom? Da Libertadores a gente tem esse confronto aqui direto do grupo entre Colo-Colo e River, né? Os dois times venceram os primeiros jogos, dá para trabalhar também o match odds, mas aqui o jogo tá muito tarde. Temos aqui um The Strongest contra o Caraca, apesar da odd baixíssima, a gente sabe que a altitude faz o The Strongest ficar cada vez mais forte. Esse trocadilho sempre é muito bom de se fazer. Enfim, vamos para a Sul-Americana. O único destaque da Sul-Americana é o Cuiabá contra o River Plate do Uruguai. Essa odd do Cuiabá não está aparecendo aí, mas está 1,50, acho baixo, tá? Por isso que eu vou ficar de fora. O River Plate do Uruguai é fraco, o Cuiabá deve empatar ou vencer pelo menos, mas eu ficaria de fora com essa odd tão baixa aqui. Beleza? E tem um Atlético Goianiense que eu tinha deixado de fora aqui das minhas análises, e com isso eu vou ter que dar uma olhada nas cotações. Deixa eu espiar essa cotação aqui. O Atlético Goianiense contra o Antofagasta. Quanto tempo que eu não vejo esse time nas competições sul-americanas? Cadê? Tá aqui, ó. Quanto é que tá essa odd? 2. Bom, não sei também se tá numa odd muito baixa. Poderia estar um pouquinho mais alta, né? Vamos fazer o dever de casa aqui. Vamos entrar no Antofagasta do Chile e dar uma olhada como é que tá a temporada. Ih, mas tá fraco, hein? Tá fraco. A última vitória do Antofagasta foi na pré-sul-americana contra a União Espanhola. A situação do Antofagasta não vem bem. O campeonato chileno já começou e o Antofagasta é o último colocado com 10 jogos e 1 vitória apenas. São 5 derrotas, 12 gols sofridos e 9 marcados. Então essa odd do Atlético Goianiense parece ser justa, tá? Mas esse horário aqui para mim é mais complicado. Talvez vir para trabalhar um Lei Antofagasta. Acho que o Atlético Goianiense pelo menos um empatezinho ele traz, né? Mas tá muito tarde para mim. Bom, acho que eu falei de tudo, né? Se eu não me engano, eu não esqueci de nada. Dos jogos que eu queria comentar, era isso. Meus amigos, se vocês chegaram até aqui, não esquece de se inscrever neste canal que vai me ajudar muito. Eu te agradeço demais. E deixar o like no vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, clareado a sua mente. E óbvio, eu vou pro live e vou ver se a minha leitura vai bater nesses jogos e tentar trabalhar da melhor maneira possível. Se você quiser trabalhar junto comigo, o link do Leitura está aqui embaixo. Clica para saber mais e assiste o vídeo que tem lá na página para você aprender o que é o Leitura, que ele é muito mais do que um Discord, tá? E óbvio, se você quiser me acompanhar no Telegram, no meu dia a dia de trabalho, o link também está aqui embaixo, tá bom? Não esquece da promoção da minha parceira Betfair. Vou deixar um link aqui embaixo da Betfair também para você se inscrever, porque para você participar da promoção, você tem que ter uma conta na Betfair para colocar o seu usuário e tem que estar inscrito aqui no canal. Valeu? Um grande abraço para ti. Não inventa moda, faz o simples, é o simples que vai te dar dinheiro aqui, não é o complicado. Se está complicado demais, você está fazendo provavelmente o método errado. Faz um método que você gosta, um método simples, utiliza a gestão de banca e deixa o tempo passar, porque é assim que funciona. Beleza? É devagar mesmo. Um grande abraço.